Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente. Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui nesta tarde de quinta-feira, através das ondas do canal Educação. Boa tarde, minha gente. Hoje são 11 de agosto do ano de 2022. Estamos iniciando mais uma transmissão de aulas pelo curso técnico de Recursos Humanos. Câmbio. A disciplina é ética organizacional e profissional. Beleza, minha gente? Boa tarde, Fabiana. Fabiana Rodrigues. Eu estou olhando aqui pelo chat do IPTV e vejo vários polos conectados conosco aqui. Vejo o Alto Longar, o povo de Antônio Almeida, de Beneditinos, Hugo Napoleão, Juazeiro do Piauí, Lagoa do Sítio, Miguel Leão, Novo Santo Antônio, São Julião também. Deixa eu ver aqui mais o de baixo. É o povo que está conectado com a gente aqui pelo IPTV. Minha gente, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para interagir pelo chat, com dúvidas, com exemplos, com observações. Boa tarde, Maria Clara. Boa tarde, Leidiane Lima, da turma de São José do Piauí, da unidade escolar Elvídio Nunes. A Maria Clara está falando, está mandando um salve aí para a galera de Lagoa do Sítio. Sejam todos muito bem-vindos, minha gente. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Estou aqui com o Isnaba, né, diretor de imagens do Estúdio 5. Estamos sendo acompanhados pela Rosário, profa assistente. Tenho aqui só um instante. Boa tarde, povo de Sussuapara. Lá em Sussuapara é a professora Elisete Tereza. Bom dia. Negócio de bom dia, boa tarde. Hoje é o dia de muitas coisas, né? Só um minuto. Eu vou pescar aqui. Só um instante. Vou pescar aqui o que é dia. Hoje é dia de quê? Só um minutinho. Cheguei. Estou procurando aqui minha fonte que me diz as referências do dia de hoje. Está aqui, 11 de agosto. Minha gente, hoje é dia do acupunturista, aquele profissional que faz as sessões de acupuntura, né, de agulhas para terapias com as pessoas. Confesso que nunca fiz, até tenho curiosidade, mas nunca fiz acupuntura. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Dia 11, dia do advogado, né? Do professor Latel. Nós temos aqui... Hoje é dia de brincar na areia. Dia 11 de agosto é dia de brincar na areia. A gente tem o dia da consciência nacional. Hoje é o dia do estudante. Parabéns, estudantes. Ficou muito bonito o vídeo... de homenagem do canal Educação aos estudantes, ficou lindo, gostei demais. Hoje é dia do magistrado, é dia do advogado também do magistrado, que são os juízes, desembargadores, alguns dos operadores aí do direito. Hoje é o dia do pendura, né? O que é o pendura? Será que é o dia de... dia de comprar coisa e não pagar e deixar empendurado na conta? Será que é isso? Hoje é dia da pintura, dia da televisão, dia do trabalhador hoteleiro. São muitas coisas hoje no dia 11 de agosto do ano de 2022. Boa tarde, povo de São Julião. Oi. Minha gente, vamos tratar hoje de transição de culturas, também de pessoas certas nos lugares certos. Ok, só um minuto aqui, marca texto, vermelhinho. Transição de culturas, pessoas certas nos lugares certos. A gente tem falado que a realidade atual, ela exige muito das pessoas e das organizações.
E estamos literalmente num momento de transição, não é? Transição de costumes, de regras, de hábitos, de formas de pensar, de formas de agir. E a gente tem a oportunidade de estar aqui no estúdio discutindo isso dentro do curso técnico em recursos humanos, na disciplina de ética organizacional e profissional. Beleza? Vamos adiante. Sou o professor Fernando Galvão. A gente vai juntos aqui até às 18 horas e 20 minutos, tá bom? Vamos adiante. Eu quero, antes de mais nada, bota a cartelinha da hora de praticar aí, Isnaba, por favor. Nós vamos aproveitar este momento inicial para dar uma resgatada no que a gente já tratou na aula passada. A ideia é reforçar a memória, promover a retenção do que a gente discutiu na aula passada, tá bom? Então, na hora de praticar, a gente aborda o que já falou na forma de questões, de perguntas e respostas. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba. Muito bem, vejam só. Que exigências o atual ambiente de negócios impõe a uma organização? Nós tratamos disso na semana passada. E aí vejam, que exigências, né, o ambiente atual impõe para as organizações. Que exigências as empresas precisam dar conta, né, nos dias atuais. E aí vamos lá. Ser capaz de aprender de forma rápida para que seja, né, ser capaz de aprender de forma rápida para que seja sustentável. E a gente tem muitos exemplos de empresas que não conseguem fazer isso, desenvolver essa habilidade, e elas acabam perecendo ao longo do tempo. Também aliar a velocidade à qualidade em várias etapas, né? É aliar a velocidade no planejamento das suas ações. Então, objetivamente, nessa primeira etapa, não cabe mais a gente fazer aqueles enormes planejamentos, aqueles planejamentos anuais muito grandes, porque muita coisa acontece no meio do caminho e vai nos obrigar a ajustar, vai nos obrigar a refazer objetivos, metas e estratégias. A grande ideia hoje, ou uma recomendação, Leidiane, Maria Clara, Flávia Vieira, né, Fabiana, seria, entre essas recomendações, a gente fazer planejamentos mais curtos. Óbvio, a gente vai continuar tendo objetivos de longo prazo, de médio e de curto, mas a gente precisa cada vez mais aproximar o planejar do executar, para reduzir as diferenças entre isso. Vai que eu planejo tudo, faço um grande planejamento, aí na hora de executar eu perco o time, eu perco o tempo, eu perco as condições, né? Vai que eu planejo muito uma coisa, aí de repente vai lá outro empreendedor mais agressivo e come o meu mercado antes de eu fazer o meu lançamento, entendem? Já nesse mundo acelerado, onde as informações fluem com grande variedade, com grande velocidade e grande volume, entendem? Então a gente tem cada vez mais planejar e executar, quase que no mesmo movimento. Sacam? Essa é uma coisa. Velocidade, ao mesmo tempo qualidade. Na implementação, na execução, esse planejamento, essa execução, é como se fosse uma dança de tango. Peguem no YouTube depois e procurem aí um vídeo que mostra uma dança de tango. Literalmente o planejamento e a implementação hoje em dia precisa ser um afiado casal que dance tango. Sacam? Tem que ter uma harmonia, tem que ter uma sinergia, né? Tem que ter uma proximidade. Na verdade, é como se a implementação ela quase que fosse ela é uma consequência direta do planejamento, mas é literalmente a gente tornar isso mais
mais visível possível. Mas não basta planejar e implementar. A gente precisa avaliar o que está sendo feito, o que foi executado. Avaliar até porque todos nós devemos praticar quase que um mantra da qualidade, que é a busca da melhoria contínua. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que avaliar os processos. E depois de avaliar, depois de aprender com isso, a gente retroalimentar toda essa cadeia, não é, com objetivos, metas e estratégias empresariais ajustados a esse novo momento. Sacam, minha gente? É preciso a gente entrar com essa visão. Agora, é possível que a gente esteja no ambiente de trabalho e que em certos ambientes de trabalho a gente tenha essa visão e o ambiente em si não tenha. Mas, ainda assim, se torna muito importante porque, meu caro futuro ou futura técnica em recursos humanos, vocês podem se tornar uma referência dentro do local de trabalho, sintonizado com as mais modernas tendências e exigências que o ambiente de negócios impõe a uma organização, seja ela governamental, seja ela privada ou ela do terceiro setor sem fins lucrativos, como ONGs, fundações, cooperativas, e por aí vai. Tá bom? Beleza. Este é um primeiro ponto, minha gente. Olhem a educação e as transformações que foram exigidas para a educação nesses 2 anos de pandemia. Minha gente, é muito grande, as coisas estão aí. Os fatos é como se fossem um trator assim passando por cima da gente. E se a gente não tiver cuidado, literalmente, o trator passou, a gente tem que subir em cima do trator. Não vamos ficar embaixo do trator, não, porque o bicho é pesado. E vamos encontrar uma forma de subir no trator. Então, vejam, essas são exigências. Olha as transformações. O canal Educação é um reflexo direto disso que eu estou dizendo aqui para vocês, por exemplo. Tá bom, minha gente? Beleza? E assim em todos os campos, seja na agricultura, na indústria, no comércio. Olhem a expansão do comércio eletrônico, olhem as mudanças na forma com que as pessoas consomem hoje. Muito mais. Tem uma coisa muito interessante, tem uma imagem interessante, que é uma pessoa... Tem empresas que ainda hoje investem fortemente em anunciar suas marcas em outdoor. O detalhe é que em placas... Aí a foto lá no aeroporto mostra todo mundo olhando para a tela do celular. Então, assim, é diferente, minha gente. O mundo está mudando e a gente precisa estar antenado com essas coisas. Tá bom? É assistir jornal, é ler revista, é assistir documentários, batendo papo com pessoas que elas possam ter algo a acrescentar para vocês, ou que tenham experiências ou vivências diferentes de vocês, ou da gente. Tudo isso está embutido como uma forma importante de a gente se manter conectado com essas transformações atuais. Beleza? Tudo bem? Segunda questão, o foco está em produzir o produto perfeito? Isso aqui é uma provocação, sacam? O foco está em produzir o produto perfeito? Não. Bem enfaticamente, não. Deve estar sendo... deixa eu botar marca-texto aqui, só um minuto. Marca-texto amarelão. Deve estar a organização deve estar em elevada capacidade de aprendizado. Isso sim, não é em focar em fazer o produto perfeito. E a partir daí, dessa capacidade de aprendizado, aí ela vai aperfeiçoar seus produtos ao longo do tempo, não é? Com capacidade que envolve uma nova forma de pensar e de agir. Sacam? É isso que as organizações precisam estar conectadas com isso. Capacidade de aprendizado
e poder ir aperfeiçoando seus produtos ao longo do tempo, melhorando a experiência dos seus consumidores, dos seus usuários, no consumo de seus produtos ou serviços. Ok, minha gente? Em Juazeiro do Piauí, a profa mediadora é a Flávia Vieira de Souza. Boa tarde, profa Flávia. Tudo bem com você? Câmbio. Seja bem-vinda para mais essa transmissão de aulas do curso técnico em recursos humanos. Beleza? Vamos adiante. Nós temos aqui a terceira questão. Cite duas fontes de aprendizado organizacional e seus benefícios, né? Então, deixa eu destacar aqui em amarelo. Duas fontes de aprendizado e os seus benefícios. Muito bem. Esses aprendizados podem vir de insights. Quando vocês ouvirem esse termo, ele quer dizer ideias captados no mercado, né? São insights, e você olha para o mundo. Volta aqui para mim, Isnaba, tem uma coisa interessante aqui. Vejam só. Pode me botar cheio aqui na tela. Os designers de celulares, né, eles passaram muito tempo, o que é que eles fazem? Os engenheiros, os designers e tudo mais, que trabalhavam em grandes marcas. Esse pessoal, eles iam, como parte do trabalho, viajar ali pela Europa, eles iam frequentar festas, né? Bares, festas, eventos culturais, engenheiros e designers. Gente, para quê? Esse pessoal ia ver o comportamento das pessoas, a atitude das pessoas, como elas se vestem, como elas se comportam, como elas gesticulam, que tipos de acessórios elas usam, as roupas que elas usam, né? Eles iam investigando, observando muito mais todo esse movimento. Depois esse pessoal saía das ruas e ia para o laboratório para pensar, para projetar, para desenhar designers de celulares. O pessoal faz isso em relação a relógio, para tentar fazer algo que esteja em direta sinergia com a forma com que as pessoas agem e pensam e agem lá fora no mercado. É muito interessante isso, né? Então, são os perfis. Tem gente que gosta de andar gosta e precisa, né, por questões profissionais, de andar de terno e de gravata, né? Para uma pessoa dessa, você tem determinados designers de relógios, de óculos, né? Ou da própria roupa em si, né? Já tem gente que tem uma outra pegada mais esportiva, já tem gente que tem uma outra pegada mais informal, uma pegada mais despojada, mais, né, descolada. E tudo isso vai ter esses reflexos nos tipos de produtos. Mas percebam, isso é uma empresa que está conectada com essa vibe, com essa transição de cultura. Ela não produz um produto mais, um produto de desenho único, em massa, produzido em larga escala para todo mundo. Não é assim. Ela vai olhar para grupos de pessoas, padrões de comportamento, e como é que o designer pode conversar com esse tipo de nicho de mercado. Entendem? É muito interessante essa questão. Sacaram? Beleza, minha gente? Então, pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então, vejam só. A gente vai ter aqui, isso é insight, eu estou dando insight de ideia. Cleiton Cruz, por que você fala tão devagar? Tá falando o Cleiton Cruz. Cleiton Cruz, porque se eu for falar rápido, bicho, eu sou, na verdade, muito acelerado. Então, eu falo realmente devagar, ponderando. Até porque, Cleiton, é exercício de voz.
A gente realmente tem que falar mais pausado, tem que ir modulando a voz, porque senão a voz vai embora. São muitas aulas, né? Exige muito, a gente acaba forçando muito. Então, a gente tem que ir freando mesmo, dando uma freada, tá bom? A ideia é que as coisas fiquem o mais claro possível para vocês, né? Então, eu mastigo muito, né? E eu também vou dando muitas pausas nesse sentido. Sacou? Beleza, minha gente? Então, vejam, né? Nós também temos os clientes, né, usuários, como também outra poderosa fonte de aprendizado das marcas e das empresas, né? Os clientes, os usuários. Tem empresa que valoriza isso, Cleiton, Flávia, Maria Clara, Leidiane. Quando ela abre a possibilidade do cliente fazer sugestões, tirar dúvidas ou colocar críticas. Tem empresas que se abrem nesse sentido, outras não, elas literalmente se fecham, mas também elas abrem mão de estar captando importantes fontes de aprendizado, né, que vem através dos clientes. Eles é que são usuários do serviço. Esses clientes é quem vão usar produtos ou serviços. Eles são os melhores avaliadores, né, de como essa coisa funciona. Então, essas ideias captadas do mercado ou de clientes, né, elas funcionam como matérias-primas, né, matérias-primas para o desenvolvimento de novos projetos, novos produtos, outros serviços, também, né, com aperfeiçoamento do que já existe. Lembrem que eu falei ainda há pouco, a busca da melhoria contínua, ok? Essa visão de negócio, ela gera a melhoria contínua, ela gera também minimizar riscos de as coisas não darem certo, de erros, de falhas. Se eu errar, que eu erre pequeno. Se surgirem falhas, né, que elas sejam pequenas, a gente pode estar, profa Flávia, a gente possa estar corrigindo ao menor custo possível, profa Elisete Tereza. Tá bom, minha gente? Beleza? E aqui também tem um outro ponto massa, viu? É perguntado aí, explique o que é o MVP. Nós discutimos na aula passada o que era o produto minimamente viável, MVP. A ideia aqui é testar, testar uma tese no mercado. Essa tese, minha gente, ela vai ser um produto ou um serviço para ser validada ou não no mercado pelos usuários. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor. Eu tive a oportunidade de acompanhar um lançamento de um serviço, né? Pode me botar tudo aqui na tela, de acompanhar um serviço que era de lavagem de carro, né? É uma lavagem de carro a seco, não usava água. Na verdade, é pouca água. Você tem os produtos químicos, você dilui um pouco de água, muito pouco, e ali você já dá uma lavada a seco. Você não molha o carro para passar o produto, não. Você já passa o produto diretamente no carro, com ele diluído em pouca água. Então, é a seco mesmo. Você vai passando o produto, ele vai removendo a sujeira do carro. Aí tem um produto específico para o vidro. Ele impermeabiliza o vidro de forma a quando você joga a água, ele dispersa a água de forma que você nem precisa de limpador. A água bate e ele já escorre a água rapidamente, você fica com a visão perfeita. Aí parte da pintura, tem o material lá para você aplicar nas partes de plástico do carro e no pneu. E que esse tipo de lavagem pode ser feito no local de trabalho. Bora imaginar, o Isnaba está aqui no canal, ele contrata esse serviço, a equipe vem aqui no canal, dá uma geral, limpa o carro do Isnaba com pouca água, não usa água, não agua, não molha o carro, né? É lavagem a seco.
e já entrega ali a chave, o Isnaba está no ponto, o Isnaba paga, a equipe vai embora. É essa a pegada. Agora, acompanhando esse tipo de serviço, antes dele ser lançado no mercado, o que é que a gente fez? A gente foi fazer testes. Então, nem cobrava a lavagem do carro nesses testes. A gente pegava alguns carros de conhecidos e aí fazia isso. E fazia essa lavagem em seco cronometrando. A ideia é deixar o carro impecavelmente lavado em um menor espaço de tempo possível. Então, literalmente, era fazendo isso. Sacam? Era teste antes de a equipe cair no campo, fazendo lavagem a seco, agendando as lavagens, né? As pessoas ligam, agendam e a equipe vai lá e faz onde a pessoa estiver. É auxiliar os usuários na gestão de tempo. A pessoa não tem tempo para levar o carro num posto de lavagem, tem a coisa do gasto de água, e aí a pessoa, de onde estiver, ela liga, a equipe vai, dá uma lavada, não usa a água e o carro fica muito bom, fica impecável. Essa era a pegada. Então, a gente fez vários testes antes, né, para tentar cronometrar e padronizar o serviço antes de lançar isso no mercado. Ok, minha gente? Os tipos de profissionais, ia contratar profissional carteira assinada ou ia contratar o pessoal freelancer? Como é que ia fazer? Como seria a contratação de pessoal? Como é que seria o serviço? Como seria o transporte? O que é que seria necessário? Quais as distâncias que iriam ser cobertas? Tudo isso a gente ia avaliando. Isso é um exemplo de MVP. É um produto minimamente viável. Você vai testando e aí você vai para o mercado, lança e não para nunca. Você sempre vai estudando novas formas de otimizar aquele trabalho, ajustando ele ao longo do tempo. Beleza? E captando a experiência do cliente. O que é que você achou? Ficou bom? O que é que ficou bom? O que é que não ficou? O que é que você acha que pode melhorar? Esse tipo de informação ela é fundamental. E aí o MVP ele possibilita isso. Quer ver um MVP? Os aplicativos todos que tem no celular de vocês são produtos minimamente viáveis. Podem ir lá no Google Play, olhar nas avaliações dos aplicativos, dos apps. Você vai ver lá o pessoal dando feedback. Tem aplicativo que faz atualização, que melhora, que atualiza o aplicativo, mas não funciona para o usuário. Aí o usuário vai lá e baixa o cacete, reclamando do aplicativo. Por exemplo, atualizou e não prestou, não funciona, só trava. Cabe ao aplicativo captar essas informações e tentar melhorar a sua solução. Beleza? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Esses aplicativos estão em constante atualização sempre. Ele não é apresentado no mercado, ele não vai ser apresentado no mercado na sua melhor versão. É sempre algo a ser melhorado. Ele só vai minimamente atender as necessidades das pessoas e dos desejos, e os desejos dos consumidores. A partir daí você vai aperfeiçoando, vai melhorando tudo isso. Quinta questão. A gente discutiu na aula passada também quais os benefícios de uma consistente cultura do aprendizado. E aí a gente tem aqui a capacidade de aprender continuamente e incrementar sempre no produto ou no serviço características, qualidades, benefícios, melhorando a experiência do usuário. Os processos, ao longo do tempo, quando a gente pratica a cultura do aprendizado, os processos eles se agilizam, as tomadas de decisão geram mais resultados e a gente acaba ajustando as nossas entregas ali à demanda, tá bom? Que tipo de profissional, a sexta questão, que tipo de profissional é o perfil adequado para uma organização com foco no aprendizado organizacional? Vamos lá. Primeiro ponto a destacar aqui,
Um bom profissional, ele não é formado, um bom profissional não é apenas formado em conhecimentos técnicos, isso aqui é só um requisito, né? E capacitações, mas também pelo seu conjunto de experiências, seu conjunto de observações, e pelos relacionamentos que ele constrói no ambiente de trabalho, né? Ou seja, nós temos capacidades técnicas, mas também habilidades emocionais, que devem estar conectadas no exercício profissional. Vocês, como futuros técnicos em recursos humanos, precisam ter esse olhar, porque vocês vão fazer seleção, vocês vão participar dos processos de recrutamento e seleção de pessoal, e é preciso equilibrar bem essas características. É uma atribuição direta da área de recursos humanos e de gestão das pessoas. Povo de Sussuapara, povo de São Julião, São José do Piauí, Novo Santo Antônio, Lagoa do Sítio, Hugo Napoleão, Beneditinos, Antônio Almeida e Alto Longar. Câmbio, câmbio. Minha gente, vamos aqui analisar a transição organizacional rumo ao novo modelo. A gente finalizou aqui o resgate de pontos importantes que discutimos na aula passada e agora a gente se volta para o nosso objeto de estudo da nossa aula de agora. Tá bom? Então, vamos adiante. Transformação de cultura. Eu quero deixar muito claro para vocês, voltando aqui nesse ponto em que, por cultura, entendam como um conjunto de... Você vai ter aqui hábitos, nós vamos ter costumes, né? Leis, a gente vai ter estilo de educação, de comportamento e por aí vai. Tudo isso aqui é exemplo de elementos que fazem parte de uma cultura. Por exemplo, aqui no Nordeste, um traço cultural é o machismo. É um traço cultural nordestino, sacam? E aí é uma sociedade que acaba se organizando de forma muito desigual em relação a direitos e deveres por parte de homens e de mulheres. Aí a gente precisa fazer uma transformação cultural nesse sentido. Entendem? Também pode ser um traço cultural a história do desperdício, de você desperdiçar comida, de você desperdiçar o dinheiro, a grana que você tem na bolsa, gastando com coisas supérfluas que não trazem benefícios reais para você. De repente, olha um traço cultural de algumas regiões do interior do Brasil. Os homens, tem comunidade em que os homens gastam muito tempo jogando baralho, aí eu digo em comunidades bem pequenas, jogando baralho, jogando dominó, e as mulheres trabalhando duro em casa, fazendo comida, pegando madeira para fazer comida, para quem vai fazer comida, pegando água no poço, em comunidades, óbvio, que não estão tão assistidas de infraestrutura. Mas isso acontece demais, isso é um traço cultural. Eu me lembrei agora de um documentário que eu assisti. Volta aqui para mim, Isnaba, por favor, pode me botar tudo aqui na tela. Eu vi um documentário que falava de uma comunidade em que ela era predominantemente dominada pela lógica masculina. As mulheres ficavam em casa, os homens eram que iam para a roça, produção agrícola e tudo mais. Mas era uma comunidade muito pobre, de condições, de recursos e de tudo mais. Aí chegou um projeto lá em que
as mulheres aprendiam a manejar a plantação de flores e cultivavam e pegavam as flores, a ideia era vender as flores. E muito interessante, os homens viam com muita reserva, não queriam deixar as mulheres participarem desse projeto, mas foram deixando, houve um convencimento, as mulheres aprenderam a manejar a produção de flores, a comercialização de flores, se organizaram em uma cooperativa, começaram a encontrar clientes e a vender essas flores. Minha gente, houve uma transformação cultural nessa comunidade. As mulheres começaram a ganhar grana de verdade. Se antes as famílias viviam na base da subsistência, com a grana que as mulheres começaram a ganhar com esse projeto, elas começaram a comprar freezer para botar em casa, começaram a reformar a casa, começaram a, de fato, exercer um determinado raio de poder. Os maridos lá, é muito engraçado as entrevistas que fazem no antes e no depois. Os maridos dizem, a mulher agora que ela é quem está sustentando a casa. Porque literalmente virou a jogada, virou o tabuleiro, entendem? Onde os homens tomavam as decisões, a coisa mudou completamente de figura. E isso ocorreu do ponto de vista da base econômica, mas mudou tudo. Mudou o econômico, mudou as relações familiares, mudou a questão da educação, mudou o empoderamento feminino. É muito massa esse negócio, sacam? É muito interessante, uma verdadeira transformação cultural, em hábitos, em costumes, no modo de pensar, no modo de agir e tudo mais. Sacam? Flávia Vieira, falando diretamente de Juazeiro do Piauí. Câmbio. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Isnaba, por favor. Então, nós temos isso, né? Essa aprendizagem organizacional, minha gente, ela também está embutida, porque tem uma cultura embutida numa organização. Eu estou falando de sociedade, estou falando de comunidade, mas uma empresa, uma organização, de repente você vai trabalhar na área de recursos humanos e de gestão de pessoas na administração pública, pode ser assim também, vocês estão também ali numa comunidade. E aí a aprendizagem organizacional ela se dá através de diferentes fatores, de outras formas. A interação entre a equipe de trabalho, existe abertura para isso? Para a equipe de trabalho estar trocando ideias, ou ela só acata decisões tomadas numa esfera superior e elas vão apenas executar? Ou a equipe de trabalho ela recebe orientações, mas ela pode discutir, interagir e encontrar aí alternativas para fazer o serviço, ok? Como é que isso acontece? O ambiente de trabalho é mais fechado, ele é mais aberto a esse tipo de experiência. Isso pode ser um elemento de uma transformação cultural, minha gente, ok? O ambiente ele fica mais propenso à troca de conhecimentos, porque a cultura da aprendizagem, minha gente, ela é instaurada dentro da empresa, dentro da organização. E se todos se sentem dispostos a compartilhar suas experiências, seus conhecimentos, e vivências profissionais, isso aqui pode ter um peso muito grande do ponto de vista de a empresa conseguir bons resultados de ordem financeira, agradar os clientes, se relacionar bem com credores, com fornecedores. Tudo isso pode acontecer a partir desse compartilhamento aqui. Eu tenho dito para vocês em alguns momentos que a gente vive numa sociedade em que, para que a gente seja sustentável, a gente precisa cada vez mais ser mais colaborativos, precisamos ser mais compartilhadores, e mais criativos, do ponto de vista pessoal, profissional, em todos os níveis, ok? Então, essa aqui é uma sacada muito importante. Compartilhar novos conhecimentos, dividir experiências ou vivências profissionais. Volto a dizer, não é todo ambiente de trabalho que tem essa abertura, sacam? Então,
a gente precisa, mas podem ser mudanças ou transformações pequenas, né, e que de repente podem se tornar grandes no médio e longo prazo. Tá bom, minha gente? Câmbio. Povo de Alto Longar, Antônio Almeida, Beneditinos. Cadê o povo de Hugo Napoleão, Lagoa do Sítio, Novo Santo Antônio, São João Leão, São José do Piauí e Sussuapara? Câmbio, câmbio, câmbio. Vamos adiante, minha gente. O interessante é que a troca de conhecimento, ela não para essa transformação cultural que nós estamos falando, ela não precisa. Isnaba, a transição está rolando legal, porque o IPTV apagou aqui. Beleza. O interessante é que essa troca de conhecimento, ela não necessariamente precisa acontecer em um tempo ou local dedicado a isso, né? Como as formas de dinâmicas, tradicionais de dinâmicas em grupos ou workshops, né? É porque isso aqui é o mais convencional, ok? Ó. Troca de conhecimento é convencional. Essa troca de conhecimento aqui acontecer somente em dinâmicas de grupos ou workshops, ou seja, de uma forma muito tradicional. Você trabalha acatando ordens o tempo inteiro, sem nenhum tipo de reflexão. Aí só em alguns momentos pontuais de reuniões dinâmicas de grupos ou de workshops que isso é feito, entendem? E vejam, não necessariamente precisa ser assim. Aí é uma organização fechada. Agora, destaca em amarelo. Quando o ambiente respira, quando o ambiente abraça esse conhecimento contínuo, ou a busca desse conhecimento contínuo, que é você conseguir fazer diferente as coisas, ou estar sempre aberto a estar aperfeiçoando o que já faz, os colaboradores acabam aprendendo e compartilhando esses entendimentos. Pode acontecer não somente num evento, numa reunião de grupo, num workshop ou coisa parecida. Pode acontecer numa troca de e-mail, pode ser num bate-papo virtual ou presencial, na hora de tomar café, na hora de fazer um lanchinho, pode ser numa conversa no horário de almoço. Sacam? Essa coisa do aprendizado como forma de transformação de uma cultura, ele num ambiente, numa organização em que há abertura, ele transpira pelos poros, literalmente. Como se a organização fosse uma pessoa e ela tem uma pele e você começa a transpirar, suar você vai ver a pele lá suando. Na organização é assim. Em qualquer tipo de interação humana dentro, pode estar acontecendo uma troca de conhecimento, pode estar acontecendo um aprendizado. E isso é muito importante, é um vetor, isso é uma força capaz de promover a transformação de uma cultura. Faz sentido isso que eu estou dizendo, minha gente? Por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para manifestar as suas observações pelo chat, tanto do IPTV como do YouTube. Eu tento ao máximo fazer isso na aula. Eu sempre tento deixar vocês muito à vontade para vocês manifestarem aí o que vocês quiserem através dos chats. Acho sempre que as participações são bem menores do que elas deveriam ser, sacam? Mas existe essa abertura. Eu não estou aqui só falando as coisas. Eu abro o espaço, eu provoco vocês no sentido de que vocês possam estar dando exemplos. Às vezes é um exemplo pessoal seu e faz todo sentido para a gente encaixar em alguma coisa aqui na aula, entende? E quando vocês começam a dar exemplos, participar ou fazer perguntas, que às vezes saiam do contexto do slide, é massa, porque aí a aula vai para outros lugares, ela vai para outros ambientes. Eu digo assim, a gente aqui no nosso bate-papo
reflete sobre muito mais coisas do que o que já estão pautadas aqui no planejamento da aula. Né? A gente poderia facilmente fazer isso. Agora, é preciso matéria-prima para isso. E a matéria-prima é interação, é participação, é literalmente sinergia entre a gente. Tá bom? Beleza, minha gente? Vamos adiante. Só um instante aqui. Olhem só. Ainda continuando e tratando dessa transformação de culturas, de hábitos, de experiências, de costumes, de normas ou tudo mais. Os funcionários, minha gente, eles, nesse ambiente de transformação de cultura, através do aprendizado, eles começam a apresentar um alto nível de satisfação em trabalhar naquela organização ou naquela empresa, meus caros futuros técnicos em recursos humanos. A consequência disso são inúmeras vantagens. Pode haver destaque em amarelo, o aumento da produtividade, pode ter a melhora na execução das atividades, não é? Você consegue fazer as mesmas atividades de formas aperfeiçoadas, melhoradas, não é? Pode haver uma redução desse turnover, não é? Uma redução da rotatividade das equipes de trabalho, não é? Tem um nome que é bem difícil, absenteísmo, o afastamento das pessoas do ambiente de trabalho, por exemplo, pode ser por estresse, por questões de saúde geradas no ambiente de trabalho, ok? Esse ambiente transformado, que se transforma através do aprendizado interno, ele pode promover a retenção de talentos, ou seja, as pessoas estão ali naquele ambiente trabalhando não somente por, vamos dizer, não somente por recompensas financeiras, mas também pelo ambiente, pela equipe de trabalho, pela interação das pessoas, pelas possibilidades de aprendizado, pelas experiências vividas. Isso retém talento, entendem? Você não perde talento para concorrência. De repente, você está aí com o pessoal, você trabalha a capacitação, o treinamento, permite esse tipo de experiências no ambiente de trabalho. O profissional cresce enquanto pessoa, aí de repente ele recebe uma outra proposta de trabalho e ele vai para a concorrência. Sacam? Por isso que a retenção ela é tão importante. Também é construção de relacionamento, né? É construção de relacionamento da empresa com o funcionário, da marca com seus colaboradores. E também isso tudo gera um clima mais favorável, minha gente. Com a implementação da aprendizagem organizacional, minha gente, como forma de transformação de uma cultura, os colaboradores se sentem mais liberais em compartilhar suas ideias, trazendo soluções criativas para a empresa enfrentar problemas, enfrentar a concorrência, enfrentar qualquer tipo de contexto que seja adverso. Tá bom, minha gente? Câmbio, ficou claro isso? Sim ou não? Por favor, fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar aqui pelo chat. Beleza? Vamos adiante. Nessa transformação de cultura, eu vou destacar aqui alguns elementos que são importantes para isso. Deixa eu botar aqui o marca-texto roxinho. Pode ser as próprias experiências, entendem? Uma das formas de aprendizado, para transformar uma cultura, uma das formas de aprendizado mais interessantes pelas pessoas é formada pelas suas vivências. Porque nós somos assim, né, Leidiane? A gente é fruto das nossas crenças, das coisas que a gente acredita, das experiências que a gente viveu, nos ambientes nos quais a gente viveu, em casa, ou no trabalho, ou na escola, ou na igreja que a gente venha a frequentar, ou no ambiente religioso que a gente venha a frequentar. Tanto faz. Essas experiências, a gente assimila melhor na forma de experiências. As experiências positivas e negativas podem ajudar os profissionais a compreender melhor os erros e os acertos, entendem?
e aí a gente tempera isso com a razão e a emoção, ok? Dessa forma, a gente consegue construir estratégias e ações diferentes para atingir os objetivos. É por aí. Então, a gente deve valorizar. Essas experiências aqui, deixa eu destacar em marca-texto azul, experiências positivas ou negativas. Isso aqui é aprendizado. Deveremos transformar em aprendizado. Ó, tem gente que amorosamente vive uma experiência frustrante. Você gosta de uma pessoa, você chega a se relacionar com ela, mas você se frustra amorosamente. Aí, ó, uma experiência negativa. Aí, qual é o pensamento rápido da pessoa? Não quero mais experiências negativas. Associa toda experiência amorosa a experiências negativas. Aí, não quero mais. Não quero mais saber de ninguém. Aí a pessoa se fecha e pode se fechar para inúmeras oportunidades amorosas e interessantes. Ficou claro? Eu estou dando um exemplo aqui, mas isso ele transborda, né? Muda a forma, mas a essência é a mesma, né? A gente tem que ter cuidado com as crianças, porque vejam, uma criança que vive num ambiente muito frustrante, cheio de experiências negativas, isso pode gerar inúmeros bloqueios futuros para essa criança se relacionar com amorosamente no futuro, para se relacionar com os colegas na escola, na rua de casa, no ambiente de trabalho lá na frente. Pode acontecer isso. Então, na verdade, devemos pegar experiências tanto positivas e negativas e usá-las como aprendizado. Quando isso acontece, a gente sai mais forte. A Leidiane está dizendo aqui, sim, professor, as experiências sejam boas ou ruins, é o que nos transforma no que somos. Exatamente, Leidiane. Nós somos consequências diretas de tudo que a gente fez na vida, de acerto e de erro. Tem gente que não se permite o erro. E isso é muito ruim, porque os erros são excelentes professores, né? Quando a gente dá uma errada assim grande e a gente sofre as duras consequências desse erro, se a gente absorver de forma correta, aquele erro pode ser um excelente professor. Entendem? Essa coisa ela é muito importante, e se a gente aplica essa forma de pensar no trabalhar, na forma de trabalhar, é muito interessante. A gente sai mais forte, a gente fica mais rico, sacam? Porque tem gente que associa a riqueza apenas tem gente que associa a riqueza apenas a grana. Pode voltar aqui para mim, Isnaba, por favor. E a riqueza ela pode se manifestar de diferentes formas. Uma delas é a história da experiência. Eu achei engraçado, Leidiane, eu estava assistindo um jornal outro dia, aí o jornalista usou um termo bem antigo que ele aprendeu com a avó dele, e o pessoal começou a brincar com ele lá, e ele disse assim, não, eu não sou velho, eu sou... eu não sou, não é que eu seja velho, eu só tenho muita história para contar. Então, é por aí, sacam? Essa história das vivências, elas são muito importantes. Se a gente pegar vivências pessoais e a gente aplicar no nosso ambiente de trabalho, essa coisa ela se torna fundamental. Por exemplo, o Cleiton falou aqui, por que você fala tão devagar? Eu em 2012, 2013, né, 2011 e 2012, eu apresentei um programa na Meio Norte, junto com a Maia Veloso, falando comentário de economia. Eu tenho até no meu canal do YouTube, esses vídeos estão lá. Se você pegar lá, se você me ver falando lá naquela época, minha gente, eu falava muito rápido. Era assim, eu falava assim, Flávia Vieira de Souza, boa tarde. Era muito rápido. Eu quase não dava pausa, até porque era pouco tempo, eram 2 minutos de tela
e eu tinha muita coisa para falar em pouco tempo. Então eu falava aceleradamente. Se você olhar esses meus vídeos, e eu compartilho, tá lá no YouTube, dá para ver, eu compartilho porque eu mesmo me divirto, eu acho engraçado. Quando eu volto e olho lá, caraca, eu falava muito rápido, né? E eu não sei como é que eu não me engasgava com tanta velocidade com que eu falava. Então hoje eu tento pausar um pouco mais. Por quê? Porque é mais interessante, é mais assertivo para quem está acompanhando. Sacam? Mas isso é fruto de aprendizado, de vivência, né? As coisas vão funcionando assim. E aí eu vou dar um exemplo pessoal meu. Eu sou um cara reservado. Eu sou um cara, eu acho que razoavelmente tímido, introspectivo. Mas eu nunca me furtei a estar na frente das pessoas e falando para as pessoas. Eu comecei isso participando de grupo de igreja. De igreja tinha apresentações, o pessoal botava. Como era algo que eu dominava muito, algumas falas, alguns temas, então eu me botava a teste. Eu ia mesmo falar para as pessoas, né? E eu fui pegando o gosto, fui pegando o jeito. Hoje quem me vê, ou quem participa, ou quem convive comigo mais próximo, a pessoa diz assim, você é muito introspectivo, você é muito sociável, você é muito lá no perfil DISC, né? Do perfil comportamental, eu hoje sou, eu tenho minha característica influente, mas isso foi trabalhado ao longo do tempo, né? Trabalhado mesmo, é questão de exercício. É como se essas coisas, minha gente, fossem um músculo que a gente malha, a gente vai praticando, aí vai acontecendo. Eu tenho um monte de amigo de profissão que não que não dá entrevista na televisão, eu vou lá e falo, mas isso não me torna menos tímido. Hoje é o dia de comemoração do economista. Quando eu sair daqui, eu vou para o evento. Eu vou ser o mestre de cerimônia lá. E eu nunca fiz isso, mas vou fazer hoje mais tarde. Sacam? Minha gente, são 17 horas e 18 minutos. Eu vou para um breve break. 3 minutinhos. Eu já eu tô voltando.